Tá muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser prático, tentando ser inteligente. É sempre bom recorrer a esse assunto, né? Ou seja, tocar nesse assunto, porque ele é realmente de grande importância. Eu acho que, no meu entender, todo assunto que envolve a violência contra o ser humano, sobretudo a violência que tende a eliminar os seres humanos do mundo, ela tem que ser debatida com intensidade e, e o resultado tem que ser sempre favorável ao direito à vida do ser humano. Então, recentemente eu estava conversando com uma amiga minha que tinha sido estuprada alguns anos atrás, e ela me relatou um caso de uma outra moça que virou matéria na mídia de TV aberta, em que essa moça, um mês depois de ter sido estuprada, ela decidiu abortar a criança, né, o feto que estava se formando nela, que foi resultado, né, do estupro. Ou seja, ela respondeu à violência que foi praticada sobre ela como uma violência maior. E ela respondeu a essa violência sobre um ser humano, né, ou um futuro ser humano que não tem a menor condição de se defender. Ela talvez até tivesse condição de se defender do criminoso, mas o feto que estava no ventre dela não tinha. Portanto, é óbvio que, por mais sofrimento que ela tenha passado, não se pode, não estou aqui querendo desdenhar, fazer pouco caso do trauma porque passa uma pessoa que é estuprada, sobretudo as mulheres que são estupradas, uma criança. Mas veja só a resposta, o modo como ela reagiu. E a matéria, depois eu consegui acessar essa matéria, parece que passou na Record, eu acessei essa matéria no YouTube. E tanto a moça, né, a vítima do estupro, quanto a repórter que a estava entrevistando, as duas pareciam satisfeitas em dar esta notícia, que ela decidiu abortar, né, o fruto do estupro, que era o feto que estava se formando nela. Parecia que aquilo era uma espécie de vingança, noticiar que o estuprador fez o que quis, mas não ganhou. Agora ele está preso e aquele bebê que ele inoculou nela foi eliminado, entendeu? Eu acho essas matérias assim, acho um troço de um, sabe, é um troço até é uma coisa bárbara mesmo, é um troço estúpido mesmo, sabe? É um troço grotesco passar uma matéria desse tipo na TV. Se as pessoas acessarem o site Provida Anápolis, deixarei o link aqui, poderão acessar inúmeros casos lá registrados de mulheres que foram estupradas e do estupro resultou a gravidez. E elas decidiram dar à luz e cuidar das crianças. E isso tornou a vida delas melhor ainda. Porque elas, vamos dizer, procurando compreender a mensagem cristã, o ensinamento cristão, elas perceberam que todas as pessoas estão rodeadas de mal no mundo, né? Todos nós estamos rodeados do mal. Nós mesmos podemos ser mal, né? Podemos agir de forma ruim, né? Exatamente como o mundo também pode agir de forma ruim. Ou seja, nós estamos cercados do mal e também temos o mal dentro de nós. E o que nós fazemos diante disso? É a pergunta que o Viktor Frankl sempre faz, sempre deixa nos livros dele, né? O que você faz diante de tudo isso? O problema não é haver o mal, como ele diz, o problema não é você ter doença, você ter esquizofrenia, você ter neurose. É o que você faz diante disso. Exatamente. O problema não é bem haver o mal no mundo, porque o mundo é mal. Nós estamos cercados de perigos. E temos o perigo dentro de nós mesmos. E o que nós decidimos diante disso? Né? Essas mulheres optaram pelo melhor. Ou seja, elas decidiram se responsabilizar. Não planejaram esses filhos, mas se responsabilizaram por eles, né? Ou seja, não responderam ao mal que foi feito com elas com um mal maior. Elas responderam com amor. O amor para quem merece o amor, né? E o que está se pregando por toda parte no mundo, as últimas notícias aí são estarrecedoras, até chocantes. Está se tentando
apagar o aborto, né, liberar, flexibilizar a prática do aborto no mundo inteiro e em qualquer caso. Quer dizer, isso é um verdadeiro holocausto. O Adolf Hitler, pelo menos, ele fazia um jogo limpo. Era um cara que estava intensamente ligado à prática do aborto, né, na cúpula nazista, mas pelo menos a coisa era feita de modo explícito, era um mal explícito. Agora o que está se fazendo é tentar se sufocar a consciência moral. Porque essa minha amiga, o que ela disse, quando eu comecei a debater com ela sobre isso, ela ficou chocada. E ela me perguntou, você sabe o que é ser estuprada? Eu falei, realmente eu não sei. Mas daí eu perguntei para ela, né, devolvi a pergunta, e você sabe o que é ser abortada? Aí, né, começou todo aquele debate, mas veja bem, nas 2 primeiras semanas de gestação, né, a prática de um aborto não vai causar sofrimento, você tem, né, até que ponto se começa a realmente formar, se tornar um ser humano feto. Bom, de uma semente de macieira só vai sair uma macieira, meu filho. Você pode jogar a semente fora, ou você pode plantar a macieira, que ao longo do tempo vai dar frutos e que, com o passar dos anos, vai virar lenha, né? Ou seja, de um feto que está se formando no ventre de uma mulher só vai sair um ser humano, né? A não ser que as pessoas estejam assistindo demais aquele filme lá do Homem Mosca, né? Mas assim, o que eu acho estranho assim, é que a pessoa parece assim, na medida em que esse debate todo, que não está em todos os meios, não é só no meio, nos grupos ideológicos, está até no Supremo Tribunal, está nas redes sociais, está nesses canais ateístas, né? Supostos cientistas cientistas de YouTube, né? Estão tentando apoiar isso com todas as suas forças e ao mesmo tempo tentando disfarçar, exatamente como José Ortega y Gasset deixa bem claro na introdução da Rebelião das Massas, né, que as palavras podem servir para expressar os nossos pensamentos, como também para ocultar os nossos pensamentos. Ou seja, esse pessoal todo que está intensamente ligado a isso e que está tentando debater isso de uma forma supostamente séria, na verdade estão fazendo propaganda disso, né? E eles estão tentando o quê? Exatamente sufocar a consciência moral das pessoas. Mas veja bem, se o aborto foi feito logo nos primeiros dias, né, se eliminar ali a formação do feto logo nos primeiros dias, pronto, não tem problema, você não causou sofrimento para ninguém, você não matou ser humano nenhum. Ou seja, é o eximir, você entendeu? É o apagar aquela consciência, é o apagar a responsabilidade, a noção de dever das pessoas. É isso que eles querem, né? É a coisificação do ser humano, né? Vamos dizer assim, é a idolatria do eu, do ego, do meu corpo, das minhas regras, né? Ou como soltaram aí uma frase no Twitter, né? É só um hóspede indesejado, você pode expulsá-la, né? Ou seja, tudo isso são maneiras de sufocar a consciência moral e tentar, vamos dizer assim, dissuadir as pessoas de assumir responsabilidades na vida, né? De tornar as pessoas voltadas para si apenas, né? Ou seja, o culto do ego, até um narcisismo, né? E eu acho estranho que há pouco eu vi uma notícia ali na Band News, não deu tempo de pegar em qual país foi sancionada essa lei, mas ela foi aprovada em menos de um dia e por unanimidade na corte lá do país, que todo tipo de vamos dizer, de resíduos plásticos que acabam indo para o mar, por exemplo, a eliminação, né, o descarte de resíduos plásticos vai ser proibido de ser despejado em determinados lugares, porque eles acabam indo para o mar. Fica aquele monte de partículas no mar, de plástico, e as algas se agregam a essas partículas. E muitos peixes, muitas espécies, né, peixes, baleias, se alimentam dessas algas, eles acabam ingerindo essas algas fixadas no plástico e, por conseguinte, morrem intoxicados. Então, se está fazendo um esforço para defender o meio ambiente, para proteger os animais. Eu estou de acordo.
também sou a favor disso. Aqui na minha casa nós temos 5 gatos e eles são tratados muito, bem até demais, né? Só que a questão é a seguinte: por que a celeridade na proteção ao meio ambiente e aos animais e essa celeridade em se descartar seres humanos? No meu entender, toda essa conversa a favor do aborto, essa flexibilização, essa tentativa de se tornar contingente o valor e a sacralidade do ser humano dentro do ventre, é mais ou menos como é um papo assim muito, é algo que se aproxima muito da questão da eliminação dos prisioneiros do campo de concentração pelo Zyklon B, ou do refinamento da navalha da guilhotina no tempo da Revolução Francesa pelo Dr. Guillotin, no sentido de provocar menos sofrimento nos condenados à guilhotina. Então, a prática do aborto, tal como vem sendo defendida, e sobretudo todo esse discurso que tenta convencer as pessoas de que o feto não é bem o ser humano e que ele não está sofrendo, é muito próximo dessas coisas, da guilhotina, do Zyklon B, de todos esses holocaustos que são feitos de modo, vamos dizer, silencioso, tal como Gritos Silenciosos, né? O grande documentário. Então, quer dizer, são meios de se tentar, vamos dizer assim, melhorar o mundo, eliminando o excesso de contingente de seres humanos no mundo, né? Ou seja, reduzindo a população, né? Preservando o meio ambiente. Mas quem são essas pessoas para determinar quem deve ficar no mundo e quem não deve? Tem aquela pergunta lá, já que as pessoas não gostam muito de estudar, então que pelo menos tenham assistido ao filme do Senhor dos Anéis, quando eles estão nas catacumbas dos anões, toda a sociedade do Anel, e o Frodo e o Gandalf estão juntos conversando, e o Frodo meio que divisa lá no fundo, bem lá entre as pedras, lá no fundo das catacumbas, o Gollum, né? Aquele serzinho meio estilo Caim que está seguindo eles. E o Gandalf conta toda a história do Gollum pro Frodo, e o Frodo fica revoltado, né, com a existência daquela criatura e afirma que ele deveria morrer, deveria ser morto. Aí o Gandalf o corrige, né, com a pergunta: muitos que vivem merecem morrer, muitos que morrem merecem viver. E ele fala: não seja tão apressado. O Gollum pode ser a pior criatura do mundo, mas ele tem um papel no mundo. Uma vez eu e um amigo meu estávamos conversando sobre uma série. Uma vez eu vi um trecho de uma série, esses seriados estúpidos e ridículos, né, que rolam por aí, né, na Netflix. E você tinha lá era um cara que tinha voltado no tempo, estava lá na Europa, e ele acabou, quando ele voltou no tempo, ele caiu na frente, dentro da residência dos Hitler, na frente do berço de Hitler. Hitler era neném, e ele tinha uma incumbência na mão. Poderia liquidar o bebê ali, Hitler ali no berço, e poupar a vida de milhões de judeus. Essa é a lógica da série, da história. Mas, espera lá, aí eu conversando com meu amigo, entendemos que, né, verificando todas as possibilidades lógicas, e se uma outra pessoa pior que o Hitler, caso o Hitler não tivesse vingado, uma outra pessoa pior que ele tivesse tomado o poder, e tivesse feito pior? Então a gente não sabe. O professor Olavo uma vez disse, acho que naquela palestra que ele fez na Ordem dos Advogados, sobre a nova ordem mundial, ele diz: deixe as coisas como estão, não queira mexer, não queira melhorar, que você piora as coisas. Então é mais ou menos assim como está aqui, ó, sobre a questão do aborto, sobre a questão da responsabilidade. Eu não tenho certeza se vai encaixar, mas eu vou ler esse trecho de Ovídio, nas Metamorfoses, quando o filho de Febo se aproxima dele para ter certeza, né, garantir de que o sol é o seu pai. O sol no meio deste palácio percebe, com esses olhos que veem tudo, o moço espantado por um espetáculo tão novo para ele. Qual é o motivo que te traz nestes lugares?
diz ele, e o que vens aqui buscar, ó Féton? Ó meu filho, tu, que teu pai não reconheceria como filho? Ele responde, facho do mundo, ó Febo, meu pai, se tu me permites chamar-te por este nome, se Climena não esconde a sua falta debaixo de uma aparência ilusória, autor de meus dias, provai-me com penhor infalível que vosso filho sou e arrancai-me da dúvida que me agita. Ele disse, seu pai tira os raios que brilham ao redor da sua cabeça e convida-o a aproximar-se ainda mais, e apertando-o nos braços diz-lhe, não serás desmentido por mim. Climene não te enganou a respeito de teu nascimento. E para que não o duvides, pede-me um penhor qualquer de meu amor, e tu o obterás. Ou seja, tem uma frase para mim que é chave nesse trecho. Você é o autor dos meus dias. Meu pai, Deus, e o meu pai, aqui na terra, são os autores dos meus dias. Se eu estou aqui por causa deles, dos meus pais e de Deus. E é mais ou menos isso, você veja só, um pequeno trecho poético, clássico da antiguidade, chama, né, a responsabilidade de todas as pessoas, de todos os seres humanos, né, a perceber a resposta que devemos dar à vida. Né. Eu acho melhor não me alongar mais, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer.